Tem um assunto que eu ainda trabalho comigo, esse assunto que eu vou falar agora. E ainda ele me pega um pouco, mas eu estou tentando cada dia mais trabalhar a minha mente, cada dia mais trabalhar o meu interior para eu conseguir lidar com essa situação. São tipos de pessoas que destroem a nossa saúde mental. E o duro, assim, quando vem de pessoas, isso que eu vou falar, quando vem de pessoas que são da sua família, quando são colegas de trabalho, né? Pessoas do trabalho, que você tem que conviver ali o dia a dia com ela. E isso pega muito, né? Porque a gente fica sem ação, sem saber como a gente vai agir. E eu falo assim que todo dia eu tô trabalhando um pouco isso dentro de mim para a saúde mental ficar boa, né? Para não atacar a nossa saúde mental. A primeira dela é as invejosas. Gente, como que é duro você conviver com pessoas invejosas. Que tudo ela vai invejar de você. Talvez você tá até, nem tá bem arrumada, tá pior do que ela, e ela vai te invejar. Ela vai te invejar alguma coisa que você fizer no serviço, tudo ela vai estar te invejando. Uma roupa nova que você chegou, coisa assim que não tem nem sentido, ela vai te invejar. E às vezes vem do serviço, às vezes vem de uma amiga, às vezes vem da própria família, né? E é muito difícil quando vem das pessoas assim mais chegadas, né? Porque você fala, como que eu vou conviver com isso, né? Os fofoqueiros, que são outras pessoas também que quando a gente fala faz fofocas, não é bom, né? A gente se afasta ou a gente entra no deles para fazer fofoca, mas às vezes a gente não quer fofocar e a pessoa chega, olha, você ficou sabendo de fulano de tal? E você não tá nem querendo saber de fulano de tal, né? Eu, eu acho que eu fui mandada embora de um serviço exatamente por esse motivo, porque tinha a encarregada que levava é, fofoca para todas as pessoas que trabalhavam. E ela chegou para mim e foi contar. Aí eu falei, ah, sinceramente, eu não quero saber, não. É a vida da pessoa, eu tô aqui trabalhando, tô com a cabeça cheia, e para mim importa que eu trabalho, eu não quero saber. Eu acho que a mulher ficou com raiva de mim, porque eu não quis entrar na fofoca dela, né? Então isso destrói até vidas, né? Porque sempre eu falo, né? Que a fofoca é igual o vento, né? Que quando ele passa, ele espalha, você depois não consegue juntar mais. É bem difícil juntar. E às vezes é uma fofoca que é mentira, que não é verdade, e isso vai de boca em boca, principalmente agora que a gente tem redes sociais, piorou mais ainda, né? Porque isso aqui eu falo que é um rastilho de pólvora. Se você jogou na rede social, vai assim que nem uma pólvora, né? Queimando. Então tem que tomar muito cuidado, né? Aquelas pessoas vitimistas. O que são pessoas vitimistas? É aquelas que sempre tá ali no canto, chorando, se fazendo de vítima, né? Sempre chorando, se lamuriando, sempre a coitadinha, sempre ela é a vítima de tudo. Mesmo que ela fez alguma coisa, ela está errada, mas ela vai sair por vítima. E o duro é que as pessoas aceitam. Sabe como que é? Ah, mas é porque ela é assim mesmo, é o jeito dela, e a pessoa não sabe colocá-la no lugar. Então você tem que suportar essas pessoas, porque você trabalha junto, mas você sabe que é mentira, que ela está só se fazendo de vítima, que não aconteceu nada, que não é coisa talvez da cabeça, ou é por maldade mesmo, e ela fica ali chorando para chefe, chorando pro outro, e consegue ganhar as coisas, né? Porque quem fala assim que quem não chora não mama, né? E essas pessoas que se faz de vítima é aquela que consegue tudo. Os narcisistas, esse também é outra pessoa muito ruim, porque tudo dele é o melhor, ele sempre está certo, você nunca vai estar certa. Ele, eu falo assim, que praticamente ele te suga a sua alma, né? Que é só o dele que é bom, é só o dele que é melhor, ele está certo, ele nunca faz nada de errado. Então, assim, nunca erra na vida, né? E só você, então vai acabar sobrando tudo para você. Então, essas pessoas, misericórdia, né? E sempre tem um narcisista, ou na família, ou no emprego, ou até no relacionamento, né? Tem aquele narcisista que e ele sabe assim fazer de um jeito que ele enrola todo mundo.
tanto o narcisista quanto o vitimista, ele enrola todos que tá ao redor dele. E a outra que fez certo passa por ruim, né? Os pessimistas também é horrível, porque sempre ele vai estar com pensamento negativo. E ele vai estar te puxando também junto com a negatividade dele. Fala assim que é aquela pessoa que vê sempre o copo vazio. Tem aquele que vê o copo cheio, que é o otimista, e tem o pessimista que vê sempre o copo vazio. E às vezes o copo está pela metade, não está nem tão cheio e nem vazio, está pela metade. Mas o otimista, ele sempre vê uma solução em tudo, né? E o pessimista não vê nada. É só negatividade na vida. Então essa negatividade, ela acaba passando para a gente. Então a gente tem que tentar se afastar dessas pessoas, né? Os manipuladores também, que é horrível, porque eles sabem manipular ali todo mundo, todos que estão ao redor dele, ele consegue manipular. Ele tem uma lábia, gente, uma lábia que só por Deus. Então ele consegue manipular uma pessoa que ele começa a namorar, ele consegue manipular um chefe, ele consegue manipular todo mundo da família, ele consegue manipular, porque ele é um manipulador. Então assim, eu não sei como que essas pessoas conseguem ser assim, né? Mas tem de todo jeito, né? E os críticos, que aqueles críticos que tudo que você vai falar, olha, eu comprei um carro, nossa, mas achei muito caro, você podia ter pegado tal carro. Olha, eu comprei essa roupa, nossa, mas não ficou muito bem em você. Olha, eu fiz isso daqui, nossa, mas não ficou legal. É sempre aquele que vai te criticar em tudo. Nada que você fizer vai estar bom. E o outro que eu falo que engloba em tudo, em todos desses, são as pessoas tóxicas. A pessoa tóxica, ela pode ser invejosa, ela pode ser fofoqueira, ela pode ser manipuladora, ela pode ser narcisista, ela praticamente engloba em tudo. E como se livrar dessas pessoas, que é o que eu estou tentando fazer, gente, é a gente se blindar, sabe, se blindar contra essas pessoas. A gente vai trabalhar, contar o mínimo possível da nossa vida, porque se você contar da sua vida, ele vai usar isso contra você. Então, contar o mínimo possível, isso é se blindar. Não precisa ser antipática. Chega, bom dia, boa tarde, faz o seu serviço. Se tiver alguma coisa para falar, fala. Mas assim, fala e ponto. E já sai do lugar. Na família, a mesma coisa. Não fique em rodinha, sabe? Porque você ficando em rodinha, você vai estar dando poder para a pessoa falar. E às vezes ela está falando e ela ainda vai levar que você falou. São pessoas tóxicas. E isso existe, gente. Existe na família muito, existe no emprego muito também, e relacionamentos também. Então, assim, amizades também, tem amizades que são muito tóxicas, muito mesmo, que a pessoa só vem a nós, é o vosso reino nada, né? Só sabe te sugar. E você, como que você tem aquela amizade, às vezes você acha que a pessoa está fazendo por maldade. Muitas vezes as pessoas de fora chegam e falam para você, essa pessoa não é sua amiga, essa pessoa está fazendo por maldade. Mas você acredita que essa pessoa não é desse jeito. E você continua com a amizade, até ela te puxar o tapete mesmo de você cair, de colocar você numa furada muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado e se blindar contra essas pessoas, que foi essas coisas que eu falei, que é não contar da sua vida, não contar da sua vida pessoal, não contar das coisas que você quer fazer, quer realizar, não contar. Se você está no serviço, você tem um projeto ali no serviço que você vai fazer, não conte, porque ela vai passar por cima de você e ela vai pegar esse projeto, ela vai levar para a chefe, como se foi ela que fez, e você não vai conseguir falar que não foi. Então, gente, é a blindagem dessas pessoas, porque senão ela vai destruir a sua saúde mental. O vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like, comentário. Com amor, Rose.